Ele veio da senzala, negro nasceu na senzala, ficou doente sem amor. Ele vem do cativeiro, da chibata do peito, o suor que escorria é sangue de trabalhador. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bem-vindos. Bom, vocês vieram para ouvir mais uma história, né? Essa história que eu vou contar, vou precisar chegar um pouquinho mais perto de vocês. Bem, essa é uma história que ela foi criada, porém, como todas as histórias, não se sabe ao certo se ela foi inventada de criação, se alguém sussurrou no ouvido de alguém e para dizer o que aconteceu. Mas, sem saber ao certo, vou contar do mesmo jeito. Bom, essa história fala sobre um tal de Negrinho. Uma grande fazenda, o Negrinho, filho de Maria Preta, uma africana que era a ama seca do senhorzinho. Negrinho era o mais esperto de 9 filhos. Todos trabalhavam na lavoura. Adoravam ouvir as histórias que Maria Preta contava sobre a sua terra. Era para trabalhar na lavoura. Para muitos, a vida deles nem era tão ruim assim. Porém, eles não desfrutavam de liberdade. De manhã, eles se levantavam, iam para a lavoura e voltavam para a senzala. Dormia cedo e acordava cedo. Nem era tão pesado assim. Eles não podiam descansar quando o sol estava alto. E nem mesmo quando estava chovendo. Nem mesmo se dar ao luxo de ficar doente. E Negrinho não se conformava. Mesmo não tendo conhecido uma vida diferente, uma outra vida. Até que um dia, em uma noite de lua cheia, aproveitou para fugir. Impulsionado pelas histórias que ouvia de sua mãe, queria encontrar a tão maravilhosa que a sua mãe viveu um dia. E assim começou a ser perseguido pelos feitores. E o Negrinho entrou no meio do mato e correu. Correu tanto que mal se lembra de quanto correu. Chegou numa clareira. E nessa clareira, finalmente, conseguiu despistar os feitores. O cansaço foi tão forte, o cansaço foi tão grande,
que Negrinho desmaiou. Hora ou outra ele até acordava. E quando ele acordava, ele via que estava sendo capturado, mas ele estava tão fraco que nada podia fazer. Até que finalmente, quando ele despertou, percebeu que estava em uma cabana. Ao sair da cabana, ele se deparou com uma aldeia com casas feitas de palha e viu vários negros e indígenas vivendo todos juntos. E ele sussurra sorrisos lá na fazenda era coisa que ele não via. Afinal de contas, na fazenda, trabalho, 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 nada de sorrisos e alegria. As crianças brincavam em completa harmonia com a natureza. Logo, Negrinho foi interagindo com toda aquela alegria. E lá ele aprendeu a pescar, aprendeu a caçar, aprendeu a se divertir e aprendeu a sorrir. Porém, sua alegria não era completa, pois ele sentia a dos seus irmãos e da sua mãe, que ficaram lá na fazenda. Negrinho percebeu que com as brincadeiras e os jogos que aprendia, seu corpo ficava cada vez mais forte e muito mais rápido do que quando ele chegou. Então, ele foi até o chefe da aldeia e, voltando, desculpa o corte, continuando a história. Negrinho foi até o chefe da aldeia e perguntou se podia ir buscar a sua mãe e os seus irmãos, já que eles não conheciam uma vida de liberdade. O chefe da aldeia disse que sim, que ele poderia ir buscá-los. Porém, ele teria que tomar muito cuidado, porque essa não seria uma tarefa fácil. Então, o Negrinho, convicto de que teria sucesso na sua tarefa, resolveu voltar para a fazenda. Ele caminhou 3 dias e 3 noites e finalmente chegou. Já haviam passado 1 ano desde que Negrinho tinha fugido. Porém, os feitores, assim que o avistaram, já foram logo capturá-lo. Negrinho se fez de completo arrependido e se deixou capturar com uma grande. Os feitores levaram então Negrinho até o senhorzinho. E logo de cara o senhorzinho já deu a ordem. Deem 50 chibatadas nele e joguem ele dentro da senzala. Naquele tempo, quem levasse 50 chibatadas não sobreviveria. Como o Negrinho estava bem mais forte, ele suportou o açoite. Fazendo de coitado, deixou ser jogado na senzala. Ao final do dia, quando os negros retornaram para a senzala, eles viram o negro caído, com as costas todas feridas. Mesmo assim, sua mãe o reconheceu. E quando se aproximaram, viram que ele apenas dormia. E assim que o Negrinho acordou, ele estava ferido, mas bem tranquilo. E ele começou a falar sobre as maravilhas que tinha presenciado, como se nada tivesse acontecido. E todos ficaram muito intrigados com tudo aquilo. Então,
Negrinho disse que por conta dos jogos e brincadeiras que aprendeu lá na vila, na aldeia, seu corpo estava muito mais forte. E ele iria ensinar a todos para que ficassem tão fortes quanto ele. Assim, todos conseguiriam fugir. No entanto, desde que Negrinho havia fugido, o número de feitores aumentou. E o Sinhozinho passou a senzala à noite. Só deixava que eles saíssem nos dias de festas, pois a Sinhazinha era muito religiosa e deixava que nesse momento eles também se divertissem um pouco. Negrinho, então, aproveitou essas festas para ensinar o que sabia para seus irmãos. E ao som dos batuques, como se fosse uma dança, transmitiu todo o seu conhecimento para seus irmãos. Assim, o Sinhozinho e os feitores nunca iriam suspeitar o que estava acontecendo. Algumas festas depois, e depois de muito planejar, os negros decidiram que todos iriam fugir no dia da festa de São João. Então, no dia da festa, assim que a senzala se abriu, todos os negros correram para o meio da mata. Quando os feitores foram tentar impedir, foram facilmente dominados, principalmente pela agilidade e a destreza dos pés de Negrinho, que levou todos os fujões para a aldeia. Assim que chegaram, o chefe mal podia acreditar nos seus olhos ao ver o retorno de Negrinho, que em festa explicou tudo o que aconteceu e que, graças ao que ele aprendeu na aldeia, conseguiu ajudar os seus irmãos a fugirem. Os outros negros que viviam na aldeia ficaram tão empolgados com o sucesso de Negrinho que resolveram fazer o mesmo que ele, voltando para suas fazendas e ensinando as suas brincadeiras e jogos para os seus irmãos que também estavam presos nas outras fazendas. E assim, mais tarde, esses negros começaram a ser chamados de capoeira. E foi assim, então, que a capoeira foi se espalhando por todo o Brasil. E esse é o fim da nossa história. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado.